Olá, você sabe o que o direito tem a ver com o sucesso da série do Demolidor na Netflix e o fracasso do novo filme do Quarteto Fantástico? Fique atento a esse vídeo que eu vou explicar para você. Bom, meus amigos, se você aí é um aficionado por histórias em quadrinhos, por filmes, por seriados, você deve se lembrar que ali por volta da década de 90, a Marvel, que é a empresa que é detentora dos direitos autorais de vários dos super-heróis, dos mais famosos, ela enfrentou uma grave crise financeira e esteve à beira da falência. E a maneira que os seus executivos encontraram naquela época de tentar salvar a empresa foi a de licenciar os direitos autorais de alguns dos seus super-heróis para estúdios de cinema para que filmes com a história desses heróis fossem feitos. O estúdio Sony teve interesse no Homem-Aranha e assim os direitos do Homem-Aranha foram licenciados para ela e aí 5 filmes foram feitos pela Sony com esse personagem. E a Fox, ela levou um pacote maior de super-heróis. A Fox conseguiu, adquiriu, pagou para a Marvel uma grande soma de dinheiro e também prometeu parte na receita, sobretudo do licenciamento derivado dos filmes, dos personagens Quarteto Fantástico, os X-Men, Demolidor, Justiceiro e Elektra. Bom, e como você também certamente acompanhou ao longo dos últimos anos, a Fox começou a produção dos seus vídeos sobre vários desses personagens, mas o que nem todo mundo sabe é que no contrato da Marvel, o contrato de licenciamento da Marvel com esses estúdios, previa que tanto a Sony quanto a Fox deveriam, de tempos em tempos, e aí o período correto ninguém sabe precisamente, mas especula-se que seja em torno de 7 anos, esses estúdios teriam que, em períodos de a cada 7 anos, obrigatoriamente, lançar um filme com esses personagens. Se a Sony ou a Fox deixasse passar esse período sem o lançamento de um filme com esses personagens, os direitos cinematográficos voltariam para a Marvel. Bom, e assim a Sony, como eu já comentei, iniciou a produção dos filmes do Homem-Aranha, que tiveram, sobretudo, os 2 primeiros, um sucesso muito grande de crítica e de público, que depois foi diminuindo. E a Fox também iniciou a produção de filmes com vários desses personagens. A Fox ela se deu muito bem com a produção dos filmes do X-Men. Tanto que, de tempos em tempos, novos filmes têm sido produzidos com esses personagens e a bilheteria tem sido bastante satisfatória, assim como também o licenciamento de produtos. Mas o mesmo não se pode dizer com os filmes do Quarteto Fantástico e do Demolidor, assim como também Elektra e o Justiceiro. O primeiro filme do Quarteto Fantástico a Fox lançou em 2005 e até conseguiu um retorno interessante. Tanto que houve uma continuação em 2007 que já não foi tão bem sucedida assim. A ponto de desencorajar a Fox, de fazer a Fox pensar 2 vezes se faria um novo filme ou não. Criou-se um dilema dentro da Fox, porque ela sabia que por força de contrato ela tinha que, dentro de um período que especula-se, deveria ser perto de 7 anos, ela deveria ou lançar um novo filme ou devolveria o personagem para a Marvel. E ali então os executivos fizeram várias reuniões entre si para definir isso. Que caminho a Fox seguiria? Partiria para o novo filme do Quarteto, o que lhe permitiria a renovação desse prazo aí de licenciamento do personagem, ou simplesmente abrir mão dele. Paralelamente, a Fox também lançou um filme do Demolidor, filme este que tinha participação também da personagem Elektra, que tem já nos quadrinhos uma proximidade muito grande com o Demolidor, então isso se refletiu no filme. E, por outro lado, esse filme foi muito mal, o desempenho foi muito ruim, a crítica detestou, os fãs também, a bilheteria não foi muito boa, e a Fox também ficou muito receosa em lançar um novo filme do Demolidor. A primeira tentativa chegou a dar prejuízo para o estúdio, um lucro muito pequeno, e
o estúdio ficou na dúvida se valeria a pena tentar um novo filme. O medo era de lançar uma continuação do Demolidor e o filme sair tão mal nas bilheterias que gerasse um prejuízo para o estúdio. Bom, o tempo foi passando, o filme do Demolidor foi em 2003, o último filme do Quarteto Fantástico em 2007. Então, dali 7, 8 anos, né, como eu disse, ninguém sabe ao certo esse período, a Fox tinha que partir para um caminho ou outro. Novo filme ou devolver os direitos para a Marvel. Só que o que talvez a Fox não contasse lá, quando ela fez o contrato inicialmente, foi que nesse período, entre meados da década de 90 e o final ali da primeira década dos anos 2000, a Marvel se recuperasse financeiramente, tanto a ponto de, inclusive, lançar um braço cinematográfico. Foi a Marvel Studios. A Marvel começou a ela própria produzir os filmes com os personagens que ainda estavam, cujos direitos cinematográficos ainda estavam com ela, que era o caso do Homem de Ferro, do Capitão América, e começou a ser muito bem sucedido. Esses filmes começaram a fazer muito sucesso, inclusive comercialmente. De maneira que o braço cinematográfico da Marvel foi se fortalecendo cada vez mais, a ponto dela se sentir capaz de pegar os seus personagens de volta e fazer ela própria novos filmes, como X-Men, Quarteto Fantástico e etc. Então o que aconteceu ali no final da primeira década dos anos 2000? Você tinha de um lado a Fox com receio de fazer novos filmes do Quarteto Fantástico, do Demolidor, do Justiceiro e da Elétrica, e do outro lado a Marvel com muito interesse de pegar esses personagens de volta, ou seja, torcendo para que a Fox descumprisse o prazo contratual e esses personagens voltassem para ela, para que ela então pudesse lançar filmes do jeito que ela entendesse que ficariam bons. Esse conflito de interesses, digamos assim, inclusive aproximou os dois estúdios, Marvel e Fox, e houve até uma proposta da Marvel no sentido de que a Fox poderia ganhar mais tempo para fazer o filme do Demolidor, né? O prazo que estaria ali encerrando por volta de 2010, 2011, seria estendido. A Fox teria mais tempo para pensar se faria um filme ou não do Demolidor, mas em troca disso a Marvel queria que alguns personagens derivados do Quarteto Fantástico, que é o Galactus e o Surfista Prateado, voltassem para ela. Porque o que acontece com esses licenciamentos? Eles são licenciamentos amplos, né? A Marvel liberou para a Fox o direito de fazer filmes sobre o Quarteto Fantástico e todos os personagens que circulam em volta deles. Então, os vilões, os heróis que participam das mesmas equipes e etc. Né? Então, a proposta da Marvel era essa. Fox, você ganha mais tempo para pensar com mais calma num filme do Demolidor, mas você me devolve o Galactus e o Surfista Prateado, que eu quero fazer um filme com eles. A Fox não aceitou essa proposta e começou internamente 2 projetos, de fazer um novo filme do Demolidor e um novo filme do Quarteto Fantástico. Só recuperando aqui, nesse meio tempo, lembrando que a Fox tem também o licenciamento dos X-Men, mas isso não é um problema, porque os filmes do X-Men sempre foram sucesso de bilheteria. Então, em paralelo, ao longo desse tempo todo, vários filmes, os X-Men foram lançados, se não me engano, 5, e todos eles muito tranquilos. Então, com relação aos mutantes, a Fox está tranquila, ela lança os filmes, ela recupera o investimento, e ela está sempre tendo o seu período de licenciamento sendo renovado. A questão era Demolidor e os personagens que giram em torno dele, Electra, Justiceiro, e também o Quarteto Fantástico. Então, recapitulando aqui, a Fox recusa a proposta da Marvel de prolongamento do seu prazo para lançar um novo filme e fala, não, Marvel, pode deixar que dentro do prazo que eu tenho em contrato, eu vou lançar um novo filme desses personagens todos. Acontece que a produção desses filmes, internamente, tinham muitas resistências de executivos da Fox, sobretudo o Demolidor. O Demolidor é um personagem muito querido de alguns leitores, mas ele não tem a mesma, ou pelo menos não tinha até então, a mesma fama
que os membros do Quarteto Fantástico, que os membros do X-Men. Então, executivos internos da Fox, eles, parte deles trabalhavam para que a Fox não lançasse esse novo filme. Defendia-se internamente que era melhor abrir mão do Demolidor, porque ele, na visão desses executivos, ele não geraria resultados positivos para o estúdio. Então, quem defendia o projeto do novo filme do Demolidor dentro da Fox não conseguiu apoio do resto dos executivos, e o que aconteceu? O prazo acabou. O tempo que a Fox tinha para lançar um novo filme desse personagem se extinguiu e ele, por força de contrato, voltou para a Marvel. E o que a Marvel fez? Agora, tendo o seu personagem de volta, com calma, com tempo, sem ter pressa de pensar o que fazer com ele, né, de lançar nada apressadamente, pensou com muita calma, fez o planejamento sem nenhum tipo de sobressalto e resolveu, então, fazer uma coprodução com a Netflix. A Marvel agora já calejada, ela falou, não vou licenciar o Demolidor de novo, não. O Demolidor continua comigo, eu vou produzir material audiovisual do Demolidor, só que agora eu vou fazer uma coprodução. Então a Marvel chamou a Netflix e ambas as empresas combinaram, então, de em conjunto lançar um seriado do Demolidor, que saiu agora em 2015, e acho que todos vocês acompanharam, foi um sucesso estrondoso de crítica. De público nem tanto, porque o seriado foi exibido na Netflix, a Netflix ela tem um alcance limitado, tudo bem que ela cresce muito ao longo do tempo, mas ela tem um alcance limitado de espectadores, não é todo mundo que tem a Netflix, então não se pode comparar o alcance de um seriado nesse serviço de streaming com o alcance de um filme que vai às salas de cinema do mundo inteiro. Mas fato é que a estratégia da Marvel levava em conta esse alcance limitado e o sucesso foi muito grande, né? Quem acompanhou o seriado gostou muito, inclusive uma segunda temporada já está programada, salvo engano, para 2016. Do lado do Quarteto Fantástico, o que aconteceu? Havia também uma resistência interna na Fox, se lança ou não um novo filme, né? Poxa, os anteriores não foram tão bons, mas quem sabe um próximo filme pode ser melhor, pode se sair melhor, os personagens eles são carismáticos, eles têm um espaço dentro da mídia. Então havia esse dilema que aconteceu no Demolidor, ele também se repetiu com o Quarteto Fantástico, mas como os personagens do Quarteto são mais conhecidos, um pouco mais conhecidos, e como os dois filmes anteriores não tinham se saído tão mal quanto o filme do Demolidor na Fox, acabou prevalecendo internamente a corrente que entendia que o novo filme tinha que ser lançado. A Fox, então, decidiu que não, que ela ia lançar um novo filme. Com isso, ainda que o filme não fosse tão bom assim, mas pelo menos com o lançamento dele, o período de licenciamento seria renovado, e aí então o estúdio poderia, com mais calma, né, nos próximos 7 ou 8 anos, pensar num filme mais adequado. E assim foi decidido. O problema é que a Fox demorou demais a tomar essa decisão, né? Quando realmente ela decidiu partir para a produção do filme, o período que ela tinha já estava quase se esgotando. Esse filme teve que ser feito às pressas. Então a Fox reuniu uma equipe que ela julgava que era uma equipe talentosa, e que de fato de diretores, de roteiristas e de atores talentosos, só que o filme teve que ser feito a toque de caixa. Ele teve que ser feito num tempo recorde, teve que ser lançado de maneira muito rápida para que a Fox não perdesse, então, os direitos, como aconteceu com o Demolidor, e o resultado, como vocês também devem ter acompanhado, foi desastroso. O filme é considerado por muitos como o pior filme de super-heróis de todos os tempos. Eu, pessoalmente, não sou tão rigoroso com ele. Eu assisti esse filme, acho que ele tem até alguns pontos positivos, mas o que interessa para a Fox, que é a opinião geral, o resultado foi muito ruim. O filme teve péssima bilheteria, e se você acompanhar nos sites que avaliam os filmes, como o IMDb, Rotten Tomatoes, etc., você vai verificar que a classificação desse filme realmente são classificações muito baixas. O filme ele é colocado ali ombro a ombro com grandes pérolas negativas da história do cinema. Então, ou seja, o que a gente percebe no final dessa história? É que
o sucesso do lançamento da série do Demolidor na Netflix e o lançamento do último filme do Quarteto Fantástico pela Fox, o sucesso do seriado do Demolidor e o fracasso do filme do Quarteto Fantástico, agora em 2015, pela Fox, embora sejam originados por vários fatores de cunho artístico, vários fatores de cunho corporativo, na verdade eles tiveram como grande impulsionador um aspecto jurídico, né? Uma questão contratual. Uma condição no contrato de licenciamento dos direitos autorais que a Marvel fez com a Fox, anos depois, mais de uma década depois, fez com que a Marvel pudesse retomar um personagem e com toda calma, com toda tranquilidade, lançar um seriado planejado do jeito que ela queria, e ao mesmo tempo fez com que a Fox, no desespero, tivesse que lançar um filme de forma atabalhoada e acabou colhendo um fracasso tão estrondoso que agora faz com que muitos dentro da Fox defendam que definitivamente o Quarteto Fantástico deva ser devolvido mesmo antes do prazo para a Marvel. Tem gente que já defende isso. Fala, pega esses personagens, entrega para a Marvel de volta, não vai mais fazer filme que com a gente não deu certo. Então é isso. Trago esse caso aqui para você para exemplificar o quanto o direito está presente no nosso dia a dia. Às vezes até nas questões mais cotidianas, mesmo nas definições do nosso entretenimento. Se um seriado é bem feito, se um filme acaba saindo ruim, às vezes é o direito que está por trás de todas essas questões. Não é interessante isso? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido o quanto o direito é importante no nosso dia a dia, o quanto ele influencia vários aspectos da nossa vida, e aguardo vocês em outras gravações. Não se esqueça de deixar o comentário onde você puder, dependendo da ferramenta na qual você estiver vendo esse vídeo, inclusive sugestões para outros temas que você queira que a gente trabalhe aqui. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.